O homem humilhou a idosa no ônibus, mas se arrependeu amargamente ao descobrir quem ela realmente era. A noite caiu cedo naquele pequeno apartamento alugado e o silêncio parecia maior do que o espaço que Marcos ocupava. Desde que havia saído da casa da mãe, poucos meses antes, aquela era a primeira vez que ele lidava com a vida sozinho de verdade, sem ninguém perguntando se já tinha jantado ou lembrando de pagar uma conta atrasada. Agora tudo estava ali, espalhado sobre a mesa da cozinha. Boletos, notificações no celular, mensagens não respondidas e uma sensação constante de que ele tinha dado um passo grande demais para alguém que nunca gostou de se esforçar além do básico. Ele se sentou na cadeira de plástico, passou a mão no rosto e murmurou para si mesmo, com um tom de frustração contida. Eu devia ter pensado melhor antes de sair de casa achando que tudo ia se resolver sozinho. O emprego simples que ele tinha conseguido logo após se mudar não durou muito. Era algo provisório, sem estabilidade, e terminou de forma seca, sem explicações longas nem despedidas. Desde então, Marcos vivia contando moedas, calculando cada compra no mercado e evitando olhar o saldo da conta bancária por medo do que encontraria. Às vezes, a lembrança da mãe surgia como um peso, não por saudade apenas, mas pela sensação de que ele tinha saído para provar algo e estava falhando. Ele se levantou, foi até a pia, encheu um copo com água e olhou seu próprio reflexo no vidro escuro da janela. 25 anos, disse em voz baixa, quase como uma acusação, e parece que eu estou sempre começando atrasado. O computador ainda estava ligado na pequena mesa do quarto, com a tela iluminando o ambiente de forma fria. Ele se aproximou sem muita expectativa, mais por hábito do que por esperança, e então viu o e-mail aberto. O nome da empresa saltava na tela, acompanhado de palavras que ele precisou ler 2 vezes para ter certeza de que não estava enganado. Convite para entrevista. Marcos sentiu o coração acelerar de um jeito estranho, uma mistura de alegria e medo que fez suas mãos tremerem levemente. Ele leu de novo e depois mais uma vez, como se as letras pudessem desaparecer. Não pode ser, falou sozinho, abrindo um sorriso nervoso. Logo a maior empresa. Ele se afastou da mesa, começou a andar pelo apartamento estreito, passando da cozinha para o quarto e voltando, sem saber onde parar. A cabeça girava rápido, cheia de pensamentos desorganizados. É isso, Marcos, disse em voz alta, tentando se convencer. É agora ou nunca. Voltou para o computador e releu cada linha do e-mail, conferindo data, horário, endereço, imaginando se havia entendido tudo certo. Cada vez que confirmava que era real, a alegria vinha acompanhada de um aperto no estômago, como se aquela oportunidade carregasse junto o risco de um fracasso definitivo. Ele sentou na cama e ficou olhando para o chão por alguns segundos, respirando fundo. Pensou em todas as vezes em que preferiu o caminho mais fácil, em como sempre disse que estudar não era para ele, que subir na vida dava trabalho demais. Agora, aquela decisão parecia cobrar seu preço. Se eu errar dessa vez, acabou, falou em tom baixo, quase como um desabafo. Não vai ter outra chance dessas. Marcos abriu o guarda-roupa e começou a mexer nas poucas roupas penduradas. Camisetas simples, calças gastas, nada que combinasse com uma entrevista daquele nível. No fundo, dentro de uma capa plástica já amarelada pelo tempo, encontrou o terno que havia usado anos antes na formatura de uma prima. Tirou com cuidado, estendeu sobre a cama e ficou observando. Não era novo nem moderno, mas era o melhor que ele tinha. Passou a mão pelo tecido e comentou consigo mesmo. É isso que vai me representar amanhã. Sentado na beira da cama, ele começou a imaginar como deveria se comportar. Pensou nos homens que via em filmes e vídeos, sempre de terno, falando sério, parecendo ocupados e importantes. Na cabeça dele, sucesso tinha a ver com rigidez, com não sorrir demais, com falar pouco e parecer alguém que não tem tempo a perder. Mesmo sabendo que não era assim, decidiu que precisava tentar. Se eu for do jeito que eu sou, ninguém vai me levar a sério, disse convencido. Amanhã eu tenho que ser outra pessoa. Ele pendurou o terno com cuidado, separou a camisa menos amassada, deixou os sapatos próximos da porta.
Cada pequeno gesto era acompanhado por uma mistura de esperança e ansiedade. Antes de apagar a luz, voltou ao computador mais uma vez e releu o e-mail, como se aquilo lhe desse segurança. É real, repetiu tentando se acalmar. É real e eu não posso desperdiçar. Do outro lado da cidade, a manhã chegou silenciosa na mansão de Olga, com a luz entrando pelas janelas amplas e iluminando um ambiente que parecia funcionar como um relógio bem ajustado. Ela já estava acordada há algum tempo, sentada à mesa do café, lendo documentos impressos com atenção, fazendo pequenas anotações à margem das folhas. Mesmo com a idade avançada e com todo o dinheiro que possuía, Olga mantinha uma rotina rígida e organizada, como se ainda estivesse construindo algo do zero. Enquanto tomava um gole de café, comentou com tranquilidade, mas com firmeza: "Hoje vai ser um dia importante. Quero chegar antes do horário e revisar tudo com calma. Entrevistas não admitem improviso." Roger, o motorista, aguardava de pé a alguns passos de distância, atento a cada palavra. Ele já estava acostumado com aquela postura da patroa, que nunca tratava o trabalho como algo secundário. Quando ela se levantou, ajeitando o casaco e conferindo os documentos dentro da bolsa, ele respondeu com respeito: "Pode ficar tranquila, dona Olga. Vou deixar tudo pronto para sairmos com antecedência." Ela assentiu com um leve sorriso, satisfeita com a prontidão dele, e caminhou em direção à sala, ainda revisando mentalmente o que precisava fazer naquele dia. Antes que pudessem sair, o celular de Roger começou a vibrar no bolso. Ele olhou rapidamente para a tela e empalideceu ao reconhecer o número. Com um gesto contido, pediu permissão. "A senhora se importa se eu atender um instante? É minha esposa." Olga fez um sinal positivo com a cabeça sem demonstrar incômodo algum. "Pode atender. Família vem antes", respondeu, sentando-se novamente por um momento, enquanto ele se afastava alguns passos para falar ao telefone. Mesmo sem querer ouvir, Olga acabou captando partes da conversa. Roger falava baixo, mas a tensão na voz era clara. "Como assim agora? Você tem certeza? Já está indo para o hospital?" dizia ele, com a respiração acelerada. Do outro lado da linha, a voz de Helena, sua esposa grávida, se misturava com ruídos e com a interferência da mãe dela, Lourdes, que estava ajudando na correria. Olga entendeu rapidamente o que estava acontecendo. O parto, que ainda não era esperado para aquele momento, havia sido antecipado. Roger passou a mão pelo rosto, andando de um lado para o outro, claramente dividido. "Eu vou tentar chegar o mais rápido possível, mas eu tenho um compromisso agora", disse, hesitando, como se cada palavra pesasse. A ligação terminou poucos segundos depois, e ele ficou parado, olhando para o chão, tentando organizar os pensamentos. Quando voltou até Olga, seu semblante denunciava o conflito interno. "Desculpe, dona Olga", falou com a voz carregada. "Minha esposa entrou em trabalho de parto antes do previsto. Minha sogra já está levando ela para o hospital." Olga não respondeu de imediato. Observou o motorista por alguns segundos, percebendo o desespero contido, a vontade clara de estar em outro lugar. Então falou com calma, sem elevar o tom. "Você precisa ir para o hospital agora, Roger. O nascimento de um filho não espera e não volta atrás." Ele arregalou os olhos, surpreso. "Mas e a senhora? Eu não posso simplesmente deixá-la na mão em um dia como hoje", respondeu quase em súplica. Ela se aproximou um pouco mais e falou com firmeza serena. "Eu posso me virar sozinha. Não se preocupe com isso. Seu lugar agora é ao lado da sua esposa e da sua filha que está para nascer." Roger balançou a cabeça, ainda inseguro. "Eu fico preocupado, dona Olga. Não é seguro a senhora ir sozinha, ainda mais pegando o ônibus, e hoje o dia vai estar cheio", insistiu, demonstrando culpa. Olga respirou fundo e respondeu com um tom que misturava experiência e convicção. "Eu já peguei muito ônibus na minha vida, Roger. Houve um tempo em que era assim que eu ia trabalhar todos os dias, e não foi o dinheiro que me fez esquecer de onde eu vim." Ela ajeitou a bolsa no ombro e completou: "Não é porque eu posso ter conforto que eu preciso dele o tempo todo." O motorista permaneceu em silêncio por um instante, assimilando as palavras. "Mesmo assim, eu não me sinto bem em deixá-la", disse ainda hesitante. Olga sorriu de leve, tentando tranquilizá-lo. "Você vai se sentir muito pior se perder o nascimento da sua filha. Vá, e depois me conte que deu tudo certo." Roger respirou fundo,
visivelmente emocionado, e respondeu: "Obrigado pela compreensão, de verdade. Eu nunca vou esquecer isso." Antes de sair, ele ainda comentou com a voz embargada: "Ela vai se chamar como nós combinamos, e eu queria muito que a senhora estivesse sabendo que isso só está acontecendo porque a senhora me deixou ir." Olga fez um gesto simples com a mão, como quem afasta elogios. "Vá com cuidado e cuide da sua família", disse, e acrescentou com um sorriso discreto: "E parabéns pela filha." Roger saiu apressado, quase correndo em direção ao carro, enquanto Olga observava da porta por alguns segundos. Assim que ele desapareceu, ela fechou a porta com calma e voltou para dentro da casa. Caminhou até o quarto, terminou de se arrumar com a mesma tranquilidade de sempre, conferiu novamente os documentos e ajustou o relógio no pulso. Diante do espelho, falou para si mesma em tom baixo: "Entrevistas importantes, decisões importantes, mas nada é mais importante do que estar onde se deve estar." Alguns minutos depois, o ônibus avançava pela avenida principal já quase cheio, quando Marcos subiu ajustando o nó da gravata com uma das mãos e segurando a pasta simples com a outra. O cheiro de combustível misturado com perfume barato e suor incomodava, mas ele ignorou, concentrado demais na própria cabeça. Encontrou um assento vago perto da janela e se jogou ali com alívio, esticando um pouco as pernas como se aquele espaço fosse um pequeno prêmio por ter chegado cedo. Olhou em volta e pensou, com uma satisfação silenciosa, que pelo menos naquele momento estava confortável, diferente de muitos que entravam apressados e já precisavam se segurar em barras e alças. Enquanto o ônibus seguia, mais pessoas subiam a cada parada, enchendo o corredor, comprimindo corpos e bolsas. Marcos observava tudo com um certo desprezo disfarçado, sentindo que aquele aperto não combinava com o dia importante que tinha pela frente. Seus olhos pararam em uma placa grande, acima dos assentos, indicando prioridade para idosos e pessoas com deficiência. Ele soltou um riso curto e murmurou para si mesmo, em tom de ironia: "Sempre a mesma coisa. Quem chega primeiro é quem deveria ficar sentado." Cruzou os braços, convencido de que não devia nada a ninguém, e voltou a olhar pela janela, imaginando como deveria se portar na entrevista. Algumas paradas depois, Olga apareceu no ponto. Subiu com calma, segurando a bolsa junto ao corpo, e olhou ao redor em busca de um lugar vazio. O ônibus estava cheio. Ela se posicionou perto do corredor, apoiando-se como podia, sem reclamar, apenas aguardando. Algumas pessoas desviaram o olhar, outras fingiram não perceber. Uma mulher mais jovem, de pé ao lado dela, observou a situação por alguns segundos e então se virou para Marcos. Com um tom educado, mas firme, pediu: "O senhor poderia ceder o lugar para ela? É uma idosa, tem prioridade." Marcos virou o rosto devagar, encarando a mulher e depois Olga, como se estivesse sendo importunado sem motivo. Ele soltou uma risada mais alta, chamando a atenção de quem estava por perto, e respondeu sem hesitar: "Eu não vou levantar. Cheguei antes. Se ela quis pegar ônibus, tem que aguentar como todo mundo." O silêncio começou a se espalhar pelo veículo. Algumas pessoas se entreolharam, outras baixaram a cabeça, constrangidas. A mulher tentou argumentar novamente, mas Marcos não deu espaço. Ele continuou, agora com um tom ainda mais agressivo, como se quisesse provar algo para todos ali. "Isso é um absurdo. Gente velha devia evitar ônibus cheio. Depois reclamam de dor, de cansaço, mas continuam se colocando nessas situações." Cada palavra parecia pesar no ar e o desconforto se tornou visível. Olga permaneceu em silêncio, olhando para a frente, absorvendo tudo sem reagir, o rosto firme, mas claramente afetado. O ônibus seguiu por alguns metros naquele clima pesado. Ninguém disse nada por alguns segundos que pareceram longos demais. Então, um homem mais atrás, que havia acompanhado toda a cena, respirou fundo e se levantou. Ele caminhou até Olga e falou com simplicidade, olhando nos olhos dela: "Pode sentar aqui, senhora, por favor." O gesto quebrou o silêncio de forma discreta, mas significativa. Olga aceitou, agradecendo com um aceno de cabeça e um "obrigada" de coração, dito em voz baixa, mas audível. Ela se acomodou no assento oferecido, ainda sem olhar para Marcos.
O homem que se levantou permaneceu de pé, segurando-se na barra, enquanto algumas pessoas ao redor soltavam suspiros contidos, como se aquela atitude tivesse devolvido um pouco de dignidade ao ambiente. Marcos, por sua vez, virou o rosto para a janela, incomodado não por culpa, mas por sentir que havia perdido uma espécie de disputa invisível. Murmurou algo inaudível e ajeitou a postura, tentando manter a imagem de alguém que não se importa. Olga permaneceu sentada em silêncio durante o restante do trajeto, com as mãos apoiadas na bolsa, o olhar atento ao movimento da rua. Por dentro, sentia o impacto das palavras que ouviu, mas não permitiu que aquilo se transformasse em confronto. Preferiu guardar tudo, observando as pessoas, os gestos, os olhares. Ninguém ali fazia ideia de quem ela era, ou do peso das decisões que tomaria em poucas horas. O ônibus continuou avançando, parando e seguindo, levando todos na mesma direção. Marcos começou a se concentrar novamente em si mesmo, revisando mentalmente frases que poderia usar na entrevista, tentando recuperar a sensação de controle. Pensou que aquela idosa provavelmente estava indo resolver algo simples, talvez uma consulta, talvez visitar alguém, e que não representava qualquer ameaça. Com um meio sorriso arrogante, comentou em voz baixa, quase para se convencer: "Não vai ser difícil me destacar, ainda mais concorrendo com gente assim." Quando o ônibus se aproximou da região da empresa, várias pessoas começaram a se levantar. O homem que havia cedido o lugar se posicionou próximo à porta, e Olga se levantou logo depois, com cuidado. Marcos também se preparou para descer, ajeitando o terno e segurando firme a pasta. Por um instante breve, todos estavam ali, lado a lado, sem perceber o quanto aquele encontro ainda iria pesar. Eles desceram no mesmo ponto. Olga seguiu com passos firmes. O homem que a ajudou caminhou logo atrás, e Marcos veio em seguida, sem ligar os pontos, sem enxergar a ironia da situação. Quando Marcos reconheceu Olga entrando na empresa, reforçou internamente sua própria certeza distorcida. Pensou, sem qualquer dúvida, que aquela idosa estava ali para concorrer à vaga e que, em comparação, não representava ameaça alguma. Murmurou em tom baixo, quase debochado: "Se for isso, hoje eu tenho vantagem." Ao entrarem no prédio, funcionários da empresa orientaram os candidatos a seguir para uma sala de espera. Marcos foi junto com o grupo, observando ao redor, tentando memorizar cada detalhe para não parecer deslocado. Em determinado momento, ele percebeu que Olga se afastava, seguindo por um corredor diferente, sem ser direcionada para a sala dos candidatos. Aquilo lhe pareceu estranho por um segundo, mas ele logo descartou a ideia. Deve ter se confundido ou ido falar com alguém, pensou, preferindo não dar importância. Agora, uma pausa rápida. Para continuarmos trazendo essas histórias inspiradoras de forma gratuita, pedimos que você considere deixar seu like e se inscrever no canal. Comente a palavra humildade nos comentários. Muito obrigado, e vamos continuar com a história. A sala de espera estava silenciosa, carregada de expectativa. Os candidatos se sentavam lado a lado, alguns tentando puxar conversa, outros concentrados em papéis e celulares. Marcos manteve a postura rígida, com as costas retas e a expressão fechada, como se estivesse sempre ocupado demais para qualquer interação. As entrevistas começaram a ser chamadas, uma por uma. Cada pessoa que entrava voltava depois de alguns minutos com um semblante diferente. Alguns saíam pensativos, outros claramente abatidos. Ao cruzarem por Marcos, muitos lançavam olhares estranhos, misturando desconforto e algo que parecia pena. Ele percebeu aquilo, mas não entendeu de imediato. "Por que estão me olhando assim?" questionou em pensamento, sentindo um leve incômodo. Tentou ignorar, acreditando que aquilo fazia parte da tensão normal de uma seleção concorrida. Conforme o tempo passava, a sensação de estranheza só aumentava. Cada candidato que saía parecia evitar seu olhar, ou então observá-lo por um instante a mais do que o normal, como se soubessem de algo que ele não sabia. Quando finalmente chamaram seu nome, Marcos se levantou com rapidez, ajeitou o terno e respirou fundo antes de entrar na sala. Assim que cruzou a porta, seu coração acelerou de forma descontrolada. Sentada à mesa, com postura firme e expressão tranquila, estava Olga.
Por um instante, o mundo pareceu parar. Ele reconheceu imediatamente a idosa do ônibus. O choque foi tão grande que ele precisou de um segundo para se recompor, mas logo tratou de se agarrar ao personagem que havia criado para si mesmo. Ele se sentou, mantendo o tom frio e confiante, como se nada o tivesse abalado. "Bom dia", disse de forma seca, tentando parecer profissional. Olga respondeu com educação, como se aquele fosse apenas mais um candidato entre tantos. Marcos falou sobre si mesmo de maneira exagerada, inflando pequenas experiências, usando palavras que achava sofisticadas, mantendo um ar de superioridade que acreditava ser adequado para alguém de negócios. Por dentro, no entanto, uma tensão crescente o consumia, misturando medo e uma necessidade desesperada de se afirmar. Olga ouviu tudo com atenção, sem interromper, fazendo algumas perguntas pontuais, sempre com calma. A serenidade dela contrastava com o esforço de Marcos em parecer alguém que não era. Ele sentia o suor escorrer pelas costas, mas continuava firme na ideia de que precisava se mostrar acima dos outros. Em determinado momento, tentando reafirmar seu suposto valor, ele fez uma pergunta que não estava no roteiro. Olhou diretamente para ela e falou com um leve sorriso forçado. "Posso perguntar em que setor a senhora trabalha aqui? Imagino que seja algo relacionado à seleção, mas queria entender se está acima ou abaixo do cargo para o qual estou concorrendo." Por alguns segundos o silêncio tomou conta da sala. Olga manteve o olhar fixo nele, sem alterar a expressão. Então respondeu com tranquilidade absoluta: "Eu sou a dona da empresa." As palavras caíram como um peso impossível de sustentar. Marcos sentiu o rosto queimar, o estômago se revirar e a garganta secar instantaneamente. Tudo o que havia dito, tudo o que havia feito desde o ônibus, voltou à mente de uma vez só, como um golpe. Ele tentou dizer algo, mas nenhuma palavra saiu. Apenas assentiu de forma automática. Levantou-se da cadeira e se despediu sem olhar para trás. Ao sair da sala, a confiança que havia ensaiado desde a noite anterior havia desaparecido completamente. Caminhou pelo corredor com os ombros caídos, sentindo o peso da própria arrogância. A certeza que tomou conta dele era clara e dolorosa. Ele havia perdido tudo ali, não apenas a vaga, mas qualquer chance de ser visto de forma diferente. Quando alcançou a área externa, viu quem era o próximo a entrar na sala de entrevistas. Era o homem que havia se levantado no ônibus e cedido o lugar para Olga. A cena atingiu Marcos como uma confirmação cruel. Pensou com amargura. Era isso. Era só isso que eu precisava ter feito. A ideia de que poderia ter tido vantagem se tivesse sido simplesmente educado o deixou ainda mais abatido. Ele passou pelo homem sem dizer nada, evitando qualquer contato visual, e seguiu em direção à saída do prédio. Cada passo parecia mais pesado que o anterior. A sensação de fracasso era completa, e o arrependimento se misturava com uma vergonha profunda. Sem olhar para trás, Marcos deixou a empresa acreditando que aquela manhã havia selado o fim da única chance real que tinha de mudar sua vida. No outro dia, o telefone de Marcos tocou cedo, quebrando um silêncio pesado que ele havia carregado desde que deixou a empresa. Ele olhou para a tela com o coração acelerado ao ver o nome da companhia aparecer. Por um instante, pensou em não atender, convencido de que aquela ligação só poderia trazer problemas. Atendeu com a voz baixa e contida, ouvindo do outro lado um convite formal para comparecer a uma reunião naquela manhã. Assim que a ligação terminou, ele ficou parado no meio do quarto, encarando a parede. "É isso", murmurou, sentindo um frio no estômago. "Vão me chamar para me punir, talvez até me processar." Mesmo assim, se arrumou e saiu. No caminho até o ponto de ônibus, cada passo parecia mais pesado do que no dia anterior. A lembrança da entrevista, do rosto de Olga, das palavras que ele havia dito no ônibus, tudo voltava de forma insistente. Dentro do ônibus, Marcos procurou automaticamente por ela, mas não a viu. O assento onde ela havia ficado estava ocupado por outra pessoa. Aquilo trouxe um alívio estranho, misturado com culpa. Alguns segundos depois, ele reconheceu o homem que havia cedido o lugar para Olga no dia anterior. Desta vez ele estava bem vestido, carregando uma pasta,
e subiu com a tranquilidade de quem já conhece o caminho. Marcos observou em silêncio, percebendo que aquele homem claramente não estava ali como candidato. Então ele trabalha lá, pensou, sentindo o peso da comparação. Ao chegar à empresa, Marcos foi orientado a seguir para uma sala diferente da que havia entrado no dia anterior. O corredor parecia mais longo e o som dos próprios passos ecoava em sua cabeça. Quando a porta se abriu, ele se deparou com uma cena que não esperava. Olga estava ali, mas não sentada atrás de uma mesa elegante. Ao lado dela, havia um carrinho com produtos de limpeza, panos e baldes organizados. Aquela imagem o confundiu de imediato. Ele ficou parado, sem saber o que dizer, até que ela falou com a mesma calma firme de sempre. "Pode entrar, Marcos. Precisamos conversar." Ele se sentou devagar, mantendo os olhos baixos. Olga iniciou a conversa sem rodeios. "Eu decidi lhe oferecer um emprego", disse, fazendo uma pausa breve. O coração de Marcos deu um salto, mas a continuação veio rápida. "Não é a vaga para a qual você se candidatou. Você vai começar aqui como faxineiro." A palavra caiu pesada. Marcos sentiu o rosto esquentar, uma sensação parecida com a humilhação do dia anterior, mas desta vez, sem raiva, apenas com vergonha. Antes que ele pudesse reagir, Olga continuou, olhando diretamente para ele. "Isso não é uma punição. É uma oportunidade de aprendizado. Você demonstrou acreditar que algumas pessoas são mais importantes do que outras, apenas pela roupa que vestem ou pelo cargo que ocupam." Ele apertou as mãos sobre o colo, ouvindo em silêncio. "Aqui todas as funções importam. Nenhuma empresa funciona se alguém se achar grande demais para limpar o próprio chão." Marcos respirou fundo e finalmente falou, com a voz embargada, mas sincera. "Eu sei que errei. Ontem eu percebi isso da pior forma. Eu tentei parecer alguém que não sou. Achei que precisava ser rude e distante, como se isso mostrasse que eu era importante." Ele levantou os olhos por um instante e completou. "Eu achei que impressionaria a senhora agindo assim. Eu estava errado." Olga ouviu sem interromper. Depois respondeu com firmeza tranquila. "Gentileza não é fraqueza, Marcos. E arrogância não é sinal de competência." Ela apontou de leve para o carrinho de limpeza. "Se você aceitar esse trabalho, vai aprender algo que parece simples, mas muita gente ignora. Vai aprender a respeitar as pessoas antes de querer ser respeitado." Ele assentiu lentamente, sentindo o impacto daquelas palavras. Ainda havia orgulho ferido ali, mas também algo novo, uma consciência incômoda de que aquela talvez fosse a única chance real de mudar. "Eu aceito", disse, depois de alguns segundos. "Aceito porque preciso do emprego, mas também porque eu preciso mudar." Olga então esclareceu algo que ainda pesava na cabeça dele. "Quero que saiba de uma coisa", disse. "O homem que cedeu o lugar para mim no ônibus não foi contratado ontem. Ele já trabalha comigo há algum tempo." Marcos arregalou os olhos, surpreso. Ela continuou. "Ele estava na empresa naquele dia para me ajudar a revisar os candidatos e, por isso, entrou por último na sala." Aquela informação desmontou de vez a ideia que Marcos havia criado. Ele perguntou, ainda confuso. "E a vaga?" Olga respondeu sem hesitar. "A vaga foi preenchida por outra pessoa que também estava no ônibus. Uma mulher com um currículo impecável. A educação dela contou, mas não foi o principal. Ela estava preparada." Marcos abaixou a cabeça, entendendo finalmente o quadro completo. Olga concluiu com um tom firme, mas sem dureza. "Em um único dia, você esteve perto de pessoas que realmente levam o trabalho a sério, e nenhuma delas precisou humilhar alguém para se sentir importante." O silêncio que se seguiu foi pesado, mas necessário. Marcos respirou fundo e respondeu com sinceridade. "Eu entendi. Talvez tarde, mas entendi." A reunião terminou sem discursos longos. Quando Marcos se levantou para sair, Olga disse uma última frase que ficou marcada. "Se você aprender aqui o que veio aprender, o cargo que você ocupa hoje não define onde pode chegar amanhã." Ele saiu da sala com passos lentos, carregando produtos de limpeza nas mãos e um peso diferente no peito. Não mais apenas de fracasso, mas de consciência. Algumas semanas depois, Marcos atravessava a porta da empresa, vestindo o uniforme simples de faxina,
com o carrinho à frente e a postura ainda rígida, como se estivesse tentando se convencer de que aquele lugar realmente lhe pertencia. Nos primeiros dias, cada passo era acompanhado por um desconforto constante, uma mistura de vergonha e orgulho ferido que ele tentava esconder até de si mesmo. Enquanto limpava corredores e salas, a voz interna insistia em lembrá-lo de que aquele não era o cargo que ele havia imaginado para a sua vida. Em certos momentos, ele parava por alguns segundos, respirava fundo e pensava em desistir, murmurando em tom baixo: "Eu podia estar fazendo outra coisa. Eu devia estar em outro lugar." Com o passar dos dias, porém, algo começou a mudar. Marcos passou a observar com mais atenção o funcionamento da empresa. Viu pessoas de diferentes setores cumprimentando umas às outras, trocando informações, ajudando-se sem hierarquia visível no trato humano. Ninguém o ignorava por empurrar um carrinho de limpeza. Pelo contrário, alguns funcionários agradeciam quando ele terminava um serviço, outros puxavam conversa rápida nos corredores. Aquilo o desconcertava. Em um dos primeiros dias, ao ouvir um simples "Obrigado, ficou ótimo aqui", ele respondeu quase automaticamente, surpreso com o próprio tom: "Imagina, é meu trabalho." Enquanto limpava uma sala de reuniões vazia, lembrou-se do dia da entrevista, do terno, da postura ensaiada, das palavras duras que havia dito no ônibus. A comparação era inevitável. "Eu achava que respeito vinha da roupa", comentou consigo mesmo, passando o pano sobre a mesa. "Mas aqui, ninguém me trata pior por causa disso." Essa constatação começou a pesar mais do que a humilhação inicial. Aos poucos, o incômodo deu lugar a uma curiosidade silenciosa, uma vontade de entender melhor aquele ambiente que funcionava de forma tão diferente do que ele imaginava. Com o tempo, Marcos passou a cumprimentar as pessoas antes que elas o cumprimentassem. O gesto era simples, mas sincero. "Bom dia", dizia ao entrar em uma sala. "Com licença", falava ao limpar um corredor movimentado. Em resposta, recebia olhares diretos e respostas educadas. Aquilo começou a reconstruir algo dentro dele. Em um intervalo, enquanto organizava os materiais, comentou em voz baixa, quase como um desabafo: "Nunca pensei que ouvir um bom dia de volta pudesse fazer tanta diferença." Olga aparecia ocasionalmente, sempre discreta, observando de longe. Não interferia, não chamava a atenção. Apenas acompanhava, como quem avalia um processo que precisa de tempo. Em um desses dias, Marcos a viu conversando com funcionários em diferentes setores, sempre com o mesmo respeito, sem distinção de cargo. Aquilo reforçou a lição que ele começava a absorver. Em um momento de pausa, ele comentou com sinceridade para si mesmo: "Ela não precisa provar nada para ninguém, e mesmo assim trata todo mundo igual." O trabalho continuava sendo cansativo, e havia dias em que o orgulho ainda falava mais alto. Em uma tarde mais pesada, enquanto limpava uma área maior, Marcos suspirou e murmurou: "Eu me achei grande demais para isso. E olha eu aqui." Mas logo em seguida, corrigiu o próprio pensamento. Não é sobre ser grande ou pequeno, é sobre ser útil. Essa mudança interna não aconteceu de uma vez, mas se construiu aos poucos, em pequenas percepções que se acumulavam. Com o passar das semanas, ele passou a executar o trabalho com mais atenção. Não apenas para cumprir tarefas, mas para fazê-las bem. Começou a se preocupar com detalhes, com a organização, com o impacto do que fazia no dia a dia dos outros. Em uma manhã, ao terminar de limpar uma sala antes de uma reunião importante, ouviu alguém comentar ao passar: "Ainda bem que ele deixou tudo pronto." Marcos sorriu de leve, sentindo um orgulho diferente, mais silencioso e menos arrogante. Olga observava essas mudanças sem dizer nada. Em um momento específico, ao vê-lo ajudar espontaneamente a organizar um espaço que não era de sua responsabilidade direta, comentou em voz baixa para si mesma: "Ele está aprendendo." Não havia necessidade de discursos ou correções constantes. A transformação acontecia no ritmo certo, sem imposição. Marcos também passou a refletir mais fora do trabalho. No ônibus, agora de pé, observava as pessoas com outros olhos. Certa vez, ao ver uma senhora entrar com dificuldade, se levantou quase sem pensar e disse: "Pode sentar aqui, por favor."
Ao perceber o próprio gesto, sentiu um nó na garganta, lembrando-se do passado recente. Era só isso, pensou. Sempre foi só isso. No fim de uma tarde, enquanto guardava os materiais, ele parou por um instante e refletiu sobre onde estava. Ainda não tinha o cargo que sonhava, nem a vida que idealizava quando saiu da casa da mãe. Mas algo fundamental havia mudado. Ele entendia agora que o caminho não era parecer importante, e sim se tornar alguém melhor a cada dia. Eu ainda tenho muito para aprender, disse em voz baixa, mas pelo menos agora eu sei por onde começar. Obrigado por chegar até aqui. Preparamos uma outra história especial para você, que está aparecendo em sua tela agora mesmo. Basta clicar para assistir. Em um mundo onde tanta dor passa em silêncio, você escolheu escutar até o fim. Se essa história mexeu com você, deixe sua inscrição. Isso nos ajuda a continuar trazendo relatos reais que merecem ser contados. Escreva nos comentários de onde você está assistindo e, se puder, compartilhe. Pode parecer pouco, mas espalhar uma história de superação é também espalhar esperança.